Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar nesta manhã. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus revele Sua palavra aos nossos corações nesta manhã. O alvo de Deus é Cristo revelado em nós. Cristo em nós é a soma de toda a experiência que Deus quer que tenhamos com Ele e com a Sua palavra. Cristo revelado em nós é a essência de toda a revelação de Deus e também de Sua palavra. O que Deus quer para cada um de nós? Ele quer Cristo revelado em nós. Deus quer Cristo no teu interior sendo a tua vida. Deus quer Cristo no teu interior sendo a tua vida. Enquanto não chegar a este ponto, você não se realizará e nem Deus estará satisfeito, porque o seu alvo é Cristo em você, é Cristo em nós. Este é o alvo de Deus com aqueles que Ele previu salvar com a sua graça soberana. É o alvo de Deus, Cristo nos santos, naqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo. Então o alvo de Deus é Cristo neles. Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Depois de abordar a nossa morte com Cristo, ou no corpo de Cristo, na cruz, no versículo 3, ele fala do mistério revelado, que é Cristo em nós, sendo a nossa vida. Cristo, nossa vida. É o que a palavra de Deus está afirmando no versículo 4. Cristo, nossa vida. É o que a palavra de Deus está dizendo, e mais do que dizendo, está afirmando. Cristo, nossa vida. E nós confessamos que Cristo é a nossa vida. Por quê? É o que a palavra de Deus está dizendo, está afirmando. Pense bem, meu irmão, nesta expressão: Cristo, minha vida. Cristo, minha vida. Haverá uma bênção maior do que esta?
Haverá uma bênção maior do que esta? Você conhece uma bênção maior do que esta? Não tem nada maior e nem melhor. O que Deus nos deu? O que Deus nos deu? Por favor, não pense em termos de bênçãos. O que Deus nos deu? Para responder esta pergunta, eu peço, por favor, não pense em termos de bênçãos. O que Deus nos deu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira sem fronteira, uma maneira sem limite, que nós não somos capazes de compreender, de tal maneira que deu. O que Deus nos deu? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você viu? Você entendeu? Você compreendeu o que foi que Deus nos deu? Deus nos deu o seu Filho para ser em nós a vida eterna. A vida eterna. Esta vida eterna é Ele, o Filho revelado em nosso interior. Deus nos deu o próprio Filho para ser em nós a vida eterna. Deus nos deu o próprio Filho. Esse lance não é coberto por ninguém e por nada. Esta oferta é insuperável, irmãos. Ele é a salvação e a vida eterna concedida a nós. A proposta de Satanás. Satanás é um derrotado. Ele é um derrotado, mas ainda não foi banido do universo de Deus. Não foi ainda. Chegará um dia que ele será banido. A luta entre Satanás e Deus não é uma luta de poder para ver quem pode mais, mas de permissão divina para que os propósitos de Deus sejam concretizados. Deus está permitindo que Satanás faça o contraponto para que as pessoas possam ser julgadas depois. Deus permite que Satanás faça a sua proposta à humanidade. Satanás é ele que tenta comprar o afeto das pessoas, oferecendo falsas vantagens. É por isso que a religião é um comércio que se faz com as pessoas. Serve-se a Deus, servir aqui, entre aspas, na base de trocas, de vantagens. É Satanás que, se quiser seguidores, tem que comprá-los com vantagens falsas. Ele só oferece aparentes vantagens. Satanás é o mau caráter. Ele é um mau caráter. Ele é o canalha. Ele oferece o prazer temporário do pecado e as vantagens efêmeras deste mundo. Ele teve a audácia de oferecer isto até para Jesus.
Eu lhe digo, se Satanás tem algo melhor do que Deus para oferecer, então aceite. Mas ele não tem e nunca terá. Deus nos deu o seu Filho. O Pai nos deu o seu Filho. O Pai deu o Filho para morrer por nós na cruz. Para morrer por nós na cruz, nos fazer morrer nele ou com ele em seu corpo para o pecado e depois viver em nós pela nossa ressurreição juntamente com ele. Aqui está a coisa grande. O Pai nos deu o Filho para morrer por nós, nos fazer morrer com ele para o pecado e para viver em nós a sua vida justa e santa. Mateus capítulo 5, versículo 1, ali tem algo que eu considero importante que a gente compreenda o que Jesus está dizendo aí. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. É o 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo aos seus discípulos, mas também para a multidão. Jesus comentou com os seus discípulos que eles seriam, conforme o texto lido, perseguidos, maltratados, caluniados, injustiçados e até mortos por causa dele. Eu pergunto, você seguiria alguém que lhe oferecesse isso? Você seguiria alguém que lhe oferecesse isso? Jesus disse exatamente isso. Quem de fato o segue é por uma única razão: amor, por aquilo que ele representa para nós. Lamentavelmente, o cristianismo pós-moderno, por causa do pecado em que está atolado, não tem interesse apenas na pessoa de Jesus Cristo. Serve-se dele em vez de servi-lo pelo que ele é, pelo que ele representa para nós. Irmãos, é urgente crer nossa morte e ressurreição em Cristo, porque desse momento em diante não haverá barganhas com Jesus. Se você morreu com Cristo, então Cristo é a sua vida. Se você morreu com Cristo, então Cristo é a sua vida. A vida de Cristo em nós é o tudo que precisamos. É o tudo que precisamos. É Ele, Jesus em nós, e mais ainda, Ele será revelado no nosso interior como o nosso tudo, Estou crucificado juntamente com Cristo, diz a palavra, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o texto de Gálatas 2:20. Então, eu digo, esqueça o poder, esqueça as coisas, esqueça as bênçãos e vá além de tudo isto. Vá além de tudo isto. Irmãos, a presença constante de Jesus em nós satisfaz ou nos satisfaz perfeitamente. Presença constante
de Jesus em nós, né? Os irmãos que estão sofrendo, vocês precisam apenas da presença constante de Jesus se manifestando no interior de vocês. Basta. Cristo em nós, vivendo a sua vida, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Meu desejo aqui, irmãos, meu desejo em pregar, a minha oração é que você descubra que Cristo é o seu tudo. Na sua dor, na sua saúde, na sua fartura, na privação. Sim, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Precisamos compreender isto. Precisamos pedir a Deus, e aqui está uma oração com propósito, para que nós entendamos que Cristo é o nosso tudo em qualquer situação. Precisamos da presença revelada dele em nós e se revelando a cada instante. A maior revelação que uma pessoa precisa é a revelação de Cristo no seu íntimo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo na vida cristã gira em torno desta verdade revelada em nosso coração. Tudo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, o verso 11, ali a palavra está trazendo-nos uma revelação preciosa. A palavra está afirmando ali a nossa experiência com Cristo crucificado e também ressurreto. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, com Cristo, da mesma forma, com Ele viveremos, da mesma forma. Vejam, os irmãos, Cristo morreu, nós morremos nele, com Ele, para o pecado, da mesma forma, isto é, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e Ele vive em nós a sua vida. O que a palavra fiel está dizendo aqui? O que a palavra fiel está dizendo? Está dizendo que morremos com Cristo e que vivemos com Cristo, porque Ele é a nossa vida. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. É a morte e ressurreição juntamente com Cristo, o que a palavra de Deus está afirmando aqui. Irmãos, um pouco de fé na palavra de Deus nos leva à experiência com Cristo crucificado e também ressurreto. Ele nos levou a morrer com Ele para nos dar a sua vida, graças a Deus. O alvo de Deus é nos conceder a sua vida, que deixamos escapulir no Éden, no jardim de Deus, lá no início. Esta vida é Cristo em nós. A vida que Cristo veio trazer-nos é a sua própria vida. É Ele mesmo sendo revelado em nós como a vida, a nossa vida, a vida eterna. Esta vida já é Ele em nós. Quando se fala em vida, na palavra, quando você lê um texto falando de vida, na palavra temos que pensar em ressurreição. Deus nos ressuscitou
com Cristo. E nesta ressurreição chegamos a esta experiência grandiosa. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim, a vida de Cristo em mim, a vida de Deus em mim, em nós. Irmãos, não estou suspeitando da experiência de vocês, não. Mas preciso perguntar, vocês têm certeza de que morreram e ressuscitaram em Cristo? É fundamental. Vocês têm certeza de que nasceram de novo em Cristo, pela morte e ressurreição em Cristo? Vocês têm certeza que Cristo vive em vocês? E acrescento: vocês amam a Jesus Cristo? Vocês amam mesmo? Vocês amam Jesus? Vocês amam a mensagem do novo nascimento? Vocês amam a mensagem da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo? Até que ponto vocês gostam desse assunto que pregamos aqui há mais de 20 anos? Vocês amam a palavra de Deus? A única coisa que pode salvar a gente é a nossa morte e ressurreição em Cristo. A única coisa, irmãos, a única coisa que pode salvar a gente é a nossa morte e ressurreição em Cristo. A única coisa nova que Deus tem para nós é a vida de Cristo. É a vida de Cristo. É Cristo em nós. É Cristo vivendo em nós. A única coisa nova que Deus tem. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você vê, Deus tem novidade todo o tempo, mas a novidade de Deus é uma só. A novidade de Deus chama-se novidade de vida. Novidade de vida. O que é novidade de vida? É vida nova. A vida nova de Cristo em nós se manifestando todo momento, todo instante. Só tem novidade, irmãos, a partir da ressurreição com Cristo. O princípio fundamental e funcional da igreja de Cristo é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o princípio fundamental e funcional da igreja, não tem outro. O princípio é este: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, levando sempre o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É o princípio fundamental e funcional da igreja de Cristo. Quando nós estamos mortos, o que se manifesta em nós é a vida de Cristo. Quando nós estamos mortos, então a vida de Cristo se manifestará em nós e através de nós. Agora, é importante perceber o seguinte: é Cristo quem se manifesta em nós. É Cristo que manifesta a sua vida em nós. Não sou eu que vou manifestar a vida de Deus. Irmãos, eu não tenho competência para manifestar a vida de Deus. Ninguém tem. A única pessoa que pode manifestar a vida de Deus
é Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então Ele pode manifestar a vida de Deus. Só Cristo pode manifestar a vida de Deus. A vida de Cristo é mais notada pelas nossas reações do que pelas nossas ações. A manifestação da vida de Cristo em cada um de nós, esta manifestação é mais notada pelas nossas reações, como reagimos às coisas, do que pelas nossas ações, né? É na forma como você reage às coisas que notamos melhor a vida de Cristo em você. Quando alguém pisa na bola com você, a vida de Cristo se manifesta em perdão. É natural. Ela reage em perdão. Quando o pecado insiste com você, a vida de Cristo se manifesta em pureza. É assim que ela reage ao pecado. Quando você sofre o mal por alguém, a vida de Cristo se manifesta com o bem, porque ela é o bem supremo. Ela se manifesta com o bem. Quando somos provocados, a vida de Cristo se manifesta em paciência. Em paciência. Quando somos provocados, a vida de Cristo reage em paciência. Cristo manifesta a sua vida em nós. Somente Cristo é vida. Somente Cristo é vida. O resto não o é. Jesus disse: eu sou a vida. A vida é Cristo. Ele é a vida. Cristo revelado em nós. João capítulo 6, versículos 24 ao 27. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. É o seguinte: a multidão no dia anterior havia enchido a pança de pão de graça, não pagou nada, comeu fartamente. E eles estavam atrás de mais refeições. A multidão foi atrás de Jesus com essa intenção, com esse objetivo. Jesus disse à multidão as palavras que vocês ouviram na leitura. A multidão buscava Jesus, mas não era Jesus que ela queria de fato. Você percebeu? A multidão buscava Jesus, mas não era Jesus que ela queria de fato. Ela buscava comida material, e por comida o homem faz revolução, o homem briga, né? Mas Jesus é comida, Ele é o pão da vida, mas
eles não perceberam isto. Eles não estavam atrás de Jesus, mas atrás de refeições. Não era Jesus que a multidão queria de fato. Então Jesus corrigiu a busca errônea da multidão quanto às bênçãos materiais. Vocês estão querendo encher a barriga e por isso me procuram. Foi o que Jesus disse à multidão. Mas eu estou preocupado com outra coisa, muito mais necessária e importante. O quê? A vida eterna, a qual o Filho pode dar-lhes, porque o meu Pai me enviou justamente com esta finalidade. A maior necessidade de vocês é vida eterna, e eu vim para dar esta vida. Esta vida é também o assunto mais importante da proposta do Pai. Por quê? Porque o Pai selou este assunto como o assunto mais importante. Deus dá bênçãos materiais, e vou dizer até uma coisa para os irmãos: bênçãos materiais não é monopólio dos crentes. Os crentes acham que só eles são abençoados. Não, senhores. As bênçãos materiais de Deus não é monopólio dos crentes, né? Mas se Ele não lhe der, Ele, Deus, Jesus, não lhe der a vida eterna, você irá para o inferno cheio de bênçãos, porque o que importa é esta bênção que o Pai selou. Qual é? A vida eterna, que é Jesus. Jesus é o enviado, Jesus é o Filho, Jesus é a vida eterna, e Ele mesmo vai ser tudo isso em nós. Ele é a vida em nós. Esta vida é Cristo em nós. Agora, em Romanos 6:22, ali tem algo que precisamos cuidar bem, porque Deus, para nos dar a vida eterna, a sua vida, Ele precisa primeiro nos libertar do pecado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É sendo liberto do pecado que ganhamos a vida eterna. É sendo liberto do pecado, irmãos, que se pode obter a vida eterna. Vida eterna em pecado não existe. Vida eterna em pecado, não. Deus quis assim desde o princípio. Gênesis capítulo 3, versos 22 ao 24. Vamos ouvir aí. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da vida, o caminho da árvore da vida. Deus tomou providência para que o homem no pecado não recebesse dentro de si a vida eterna. Por quê? Porque Deus não dá vida eterna ao pecador, porque o homem estava em pecado, porque havia se tornado um pecador, e Deus não dá a sua vida eterna
ao pecador. Ele não põe a sua vida eterna, sua vida justa e santa, pura, em cima da vida do pecador, com a vida do pecador. Não, o pecador tem que morrer com Cristo na cruz para obter a vida eterna que está em Cristo, que é o próprio Cristo. Pela ressurreição juntamente com Ele, nós vamos receber em nós a vida eterna. Morremos para não viver mais no pecado. Mortos, perdemos a nossa vida, a vida que vivia no pecado. Ele tirou de nós a nossa vida pecaminosa com a sua natureza pecaminosa também. Irmãos, o único impedimento para Deus colocar em nós a sua vida é a nossa própria vida. O único impedimento para Deus colocar em nós a vida dele é a nossa própria vida pecadora com a qual nós nascemos. Esta vida não só está contaminada, como também é a fonte do pecado. Ela está comprometida com ela mesma e, consequentemente, com o pecado, com o diabo e com este mundo. Eu gosto muito de um texto onde Jesus faz uma advertência séria, e vamos ouvir o texto. Peço aos irmãos que considerem a advertência de Jesus. Lucas, capítulo 17, versos 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você deve lembrar da mulher de Ló. Você deve, se você nunca procurou estudar, ver sobre a mulher de Ló, faça hoje mesmo. É Jesus que está pedindo para você. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E em seguida ele coloca o seguinte: qualquer que procura salvar a sua vida aqui é a vida pecadora com a qual nascemos com ela. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la. Esta mulher amou o mundo, amou Sodoma, amou o pecado, amou Satanás, príncipe deste mundo, amou as coisas do mundo. Ela não deu um passo para trás, ela apenas virou o pescoço e olhou para trás. Irmãos, aqui está uma coisa que devemos considerar. Esta mulher não deu um passo para trás, apenas virou o pescoço e olhou para trás. Quão revelador foi tal olhar! Quão revelador foi tal olhar! Irmãos, é possível abandonar o mundo exteriormente e deixar tudo para trás, mas interiormente ainda está ligado, fixado no mundo, por causa da vida que ainda não foi crucificada e que ainda não foi trocada. É o caso da mulher mencionada aqui por Jesus.
Esta vida ímpia é apegada ao mundo perverso. Tem que morrer. Por isso tem que morrer. Se não morrer, a pessoa não está liberta. Tem muita gente nos movimentos religiosos por aí, nessa condição, na mesma condição da mulher de Ló. Vejam os irmãos, ela tinha um marido piedoso, Ló. Através do seu casamento com Ló, Abraão, o amigo de Deus, o homem da fé, era seu tio. A fé, o conhecimento e as orações destes dois homens justos não lhe eram segredos. Ela sabia. Provavelmente ela sabia quem eram esses homens e quem eles serviam. A mulher de Ló deve ter visto e conhecido o testemunho desses dois homens, principalmente Abraão, quando ele edificou um altar próximo à sua tenda em Betel. É provável que ela estivesse lá. Quando seu marido foi levado cativo e libertado através da intervenção divina, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão, trazendo-lhe pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos chegaram a Sodoma e advertiram o seu marido a fugir, ela os viu. Quando eles os tomaram pela mão e os guiaram para fora da cidade, ela estava entre os que eles ajudaram a escapar. Você viu? Você percebeu? Mas isso tudo não bastou para ser salva. Por quê? Porque a sua vida ímpia não foi morta, não foi renunciada, não foi crucificada, não foi trocada. Não foi trocada. Não basta frequentar. Tem que estar crucificado com Cristo e Cristo sendo a nossa vida. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la. Qualquer que a perde, salvá-la. Foi a revelação que Jesus fez acerca dessa mulher. Ela amou a sua vida e quis preservá-la e perdeu-se com ela. Se tivesse aceitado a morte dessa vida, teria sido salva pela vida de Deus. Irmãos, as afeições dessa mulher estavam colocadas nas coisas da terra, nas coisas de baixo. O seu coração estava em pecado e o pecado estava em seu coração. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nesta condição foi que ela se perdeu. Se perdeu para sempre. A causa de tudo foi a sua vida ímpia. Sua vida ímpia. A solução, irmãos, é morrer. Morrer
para perder a vida ímpia, a vida adâmica, e ser substituída pela vida de Cristo em nós. Cristo é a nossa vida. Cristo vive em mim. Estou enriquecido dele, enriquecido da vida dele. É preciso olhar para Jesus, porque em Jesus está a providência de Deus para você. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, versículo 7. Cristo em nós é o alvo de Deus para cada um de nós. Então, seja Cristo em nós o nosso alvo o tempo todo. O alvo de Deus é Cristo em nós. Então, seja Cristo em nós o nosso alvo também o tempo todo.